Bom dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada, pessoal, dependendo da hora que você esteja me vendo aqui. Mais uma aula, né? Vocês estão prontos para mais uma aula? Pensei agora, eu hesitei porque na aula passada, na verdade, até a aula 6, né? Após a aula 6, tem um questionário, e eu pensei, vixe, será que o pessoal gostou do questionário? Tem um questionário parcial, você sabe, para ser aprovado no nosso curso, é necessário que você seja aprovado tanto no questionário parcial como no questionário final. No questionário parcial e final, as questões, a maioria das questões fui eu que elaborei, para não dizer todas, mas todas foram tiradas do material, então não foi cobrado nada mais nem nada menos do que está no material, tá bom? Então espero que você tenha feito uma boa prova, um bom questionário, para que você tenha êxito na conclusão desse curso. É um curso legal, é um curso bacana, é um tema bacana da gente trabalhar. Espero que você esteja gostando dessas nossas conversas, que não é propriamente uma aula, é mais a apresentação do conteúdo para você, e aí a gente tem a oportunidade de trocar mais ideias, de conversar um pouco mais na vida real, ou pelo menos por intermédio da tecnologia, como do WhatsApp, né? Então é isso. Turma, agora a gente começa o próximo bloco da nossa matéria. Então, da aula 1 a 6, vocês fizeram o questionário parcial, e agora da aula 7 até a última aula, até a aula 12, porque tem uma aula extra que é a 13, que fala dos enunciados, que eu provavelmente não vou fazer vídeo sobre ela, mas é bastante importante que você veja. Estou até pensando ver se eu faço, acho que eu vou fazer. Mas enfim, esse próximo conteúdo, né, da 7 até a aula 13 e a extra, ela diz respeito ao próximo questionário, que é o questionário final. Então, da 1 a 6 foi para o questionário parcial, aí da aula 1 à aula 13, que é a aula extra, vai ser para o questionário final. E aí, para ser aprovado nesse curso, você vai ter que fazer, né, tirar uma boa nota, no mínimo 7, tanto no questionário parcial como no final, mas tenho certeza que todos vocês vão tirar 10, se Deus quiser. Turma, agora a gente entra, então, no título 4 da Lei da Maria da Penha. Já vimos o título 1, 2, 3, e agora a gente entra no título 4. O título 4, sem sombra de dúvida, ele é o maior e o que vai demandar mais tempo da gente. O título 4, ele começa do artigo 13 e vai até o 28. E como eu disse, ele vai falar dos procedimentos da Lei Maria da Penha. Então, como vai do 13 ao 28, eu precisei dividir o título 4 em 3 aulas. Então, o título 4, a gente vai começar na aula de hoje falando da primeira parte, que é o capítulo 1, que é das disposições gerais. Aí, na segunda e na terceira parte, a gente termina de ver o título 4. Esse título 4, só para vocês verem como ele é grande, ele tem 4 capítulos. Na aula de hoje, a gente vai conversar só sobre um capítulo. Então, para a gente começar, eu vou começar a compartilhar minha tela, para que vocês possam ver o PDF. Como eu disse, essas aulinhas que eu vejo aqui vocês é mais uma apresentação do conteúdo do que uma aula propriamente dita, mas para mim tem sido super proveitoso. Espero que para você também. Então vamos lá. Bom dia, turma. Na aula desta semana estudaremos o título 4 da Lei Maria da Penha, né, dos procedimentos. Conteúdo é o título 4, capítulo 1. Porque o título 4, ele, a bem da verdade, tem 4 capítulos e a gente só vai ver o primeiro. Nesse título 4, a gente vai ver as disposições gerais dos procedimentos. No capítulo 2, a gente vai ver as medidas protetivas que obrigam o agressor, que aí vai ficar para a próxima aula. Das medidas protetivas de urgência à ofendida. A gente vai ver isso aí quando a gente vai caminhando para o final, na aula 9. A gente vai ver da atuação do MP, da atuação do judiciário. Então, o título 4 ele é um dos mais importantes da lei, porque vai falar do procedimento, né? Do passo a passo, o que deve os órgãos envolvidos fazer quando uma mulher se encontrar numa situação de violência doméstica familiar. Né? Então, vale tanto para a autoridade judicial, como vale para o Ministério Público, como vale para a Defensoria Pública. Enfim, é um capítulo super importante. E nessa, a gente começa falando das disposições gerais do procedimento. Né? O que é a disposição geral? São as leis gerais que vai falar que vai ter que ser aplicada, observadas quando o magistrado, por exemplo, for observar o procedimento. Primeiro de tudo, começa o artigo 13, dizendo que a Lei Maria da Penha é especial, mas que ela é aplicada, sim, às leis gerais, quando a Lei Maria da Penha é omissa, né? Esse é o princípio da especialidade, eu acho que ninguém tem muita dificuldade nisso. Então, a Lei Maria da Penha, por exemplo, ela não fala de citação, uma forma especial de citação. Então, é aplicado o Código de Processo Civil e o Código de Processo Penal, normalmente, dependendo do caso. Agora ela fala que a mulher violentada tem que ser intimada de tudo.
dos atos de entrada, de saída do agressor da prisão, da sentença que o juiz vinha a proferir, aí, ou seja, é especial. Então, nesse caso, aplica a lei especial e não a geral. Então, isso está no artigo 13. O artigo 14, ele manda criar os juizados da violência doméstica e familiar contra a mulher, que são órgãos da justiça ordinária, no caso, são órgãos das justiças estaduais ou distritais, no caso do Distrito Federal, e os juizados especiais da mulher têm competência civil e criminal. A gente já até viu que o crime em si vai ser julgado pelo juizado da mulher, mas no juizado da mulher pode ser decididas questões relacionadas a divórcio, a separação, a anulação de casamento ou de união instável, né? Então, o juizado da mulher vai ter essa competência civil e criminal, tem essa competência mista. E a gente até conversou que esse nome juizado dá a ideia errada como se fosse juizado especial, e não é juizado especial, já que nada se aplica. Então, enquanto o artigo 33, ele vai falar que, enquanto não estruturados os juizados de violência doméstica e familiar contra a mulher, as varas criminais acumularão as competências civil e criminal. Então, nas cidades onde não tem esse juizado especial da mulher, ainda não tenha, aí vai ser a competência para julgar tudo relacionado à mulher, tanto civil como criminal, fica sendo da vara criminal, quando tem uma mulher violentada, né? E aí isso é chancelado pelo informativo 654 do STF, dizendo que as varas criminais acumularão competência civil e criminal para as causas decorrentes de violência doméstica e familiar contra a mulher, nos locais que não tenha sido estruturado o juizado da mulher. Então, o juizado da mulher, como a gente viu, ele tem competência civil e também criminal. Então, diz o 14A, que foi até incluído em 2019, que a ofendida tem a opção de propor ação de divórcio ou dissolução de união estável no juizado especial da mulher. Então, a ofendida vai ser a opção da ofendida propor essa ação de divórcio ou de união estável, de reconhecimento e de dissolução de união estável, ou no juizado da mulher, ou mesmo na vara de família propriamente, né? Então, exclui-se da competência do juizado da violência doméstica e familiar contra a mulher a pretensão relacionada à partilha de bens. Aí vai para o direito civil mesmo, vai para a vara de família mesmo. Iniciada a situação de violência doméstica e familiar após o ajuizamento de divórcio ou dissolução de união estável, a ação terá preferência no juízo onde estiver. Então, se a mulher deu entrada no divórcio, na vara de família, e depois que ela deu entrada, ela veio a ser violentada pelo marido, o parágrafo 2º do artigo 14A diz que ela vai ter prioridade, o processo dela vai ter prioridade de tramitação nessa vara de família. O STJ possui precedente afirmando que a lei de organização judiciária, que é uma lei estadual, no nosso caso aqui que a gente está estudando, pode prever que o juizado de violência doméstica tenha competência para julgar divórcio. Nem precisava mais desse precedente, já que a lei em 2009 já incluiu esse entendimento que já era do judiciário, né? Aí o artigo 15 vai dizer que a competência por opção da ofendida para os processos cíveis regidos por essa lei, o lugar do domicílio dela, o lugar de onde aconteceu a violência ou o domicílio do agressor. Então, a ofendida, em relação a divórcio, em relação à união estável, em relação à anulação de casamento, ela pode optar pela competência ou do seu domicílio, ou do lugar do crime, ou então do lugar do domicílio do agressor. Fica na questão dela. A competência criminal continua sendo disposta a partir do artigo 69 do Código de Processo Penal. Então, pessoal, a mulher, a toda hora, se você for ler a lei mesmo, você vai ver que pelo menos 3, 4 vezes a lei diz que a mulher tem direito à assistência judiciária. E o que é essa assistência judiciária? É a assistência do defensor público ou do advogado para a população de divórcios, na vara de família ou no juizado da mulher, a separação judicial, né, que nem existe mais, mas isso é outra discussão, a anulação do casamento ou dissolução de união estável, né? Então, seguem as alterações da Lei Maria da Penha que a gente já estudou. Aí no artigo 22, para a gente não esquecer, eu também já comentei sobre isso, a gente vai falar mais na frente, mas é possível também que o juizado da mulher arbitre prestação de alimentos, pensão alimentícia em favor da mulher violentada ou dos seus dependentes, alimentos provisionais ou provisórios. E isso é dito 2 vezes durante a Lei Maria da Penha, tanto no artigo 22, inciso 5, como no artigo 23, inciso 3º. Aí vem o informativo 550 dizendo que o juizado da mulher possui competência para executar alimentos por ele fixado. Então, a juíza da mulher decretou pensão alimentícia e o cara começou a atrasar, a mulher pode entrar com a execução de alimentos no próprio juizado especial da mulher. E aí o informativo 572
vai dizer, vai aprofundar um pouco mais, dizendo a competência para julgar a ação de divórcio advinda da violência suportada pela mulher no âmbito doméstico e familiar. A extinção de medida protetiva de urgência diante da homologação de acordo entre as partes não afasta a competência do juizado especial. Então, se foi decretada medida de urgência em desfavor do agressor, ele entrou em acordo com a mulher para poder tirar essas medidas e também para poder se divorciar, isso não quer dizer que a competência dali deixe de ser, da competência para fazer o divórcio deles, para de ser do juizado da mulher. Então, ainda que tenha sido revogada as medidas protetivas, o juizado da mulher continua com competência para fazer o divórcio, né? Informativo 617, a vara especializada da mulher, ele tem competência para julgamento do pedido incidental de natureza civil relacionada à autorização de viagem ao exterior e à guarda unilateral do infante. Então, o que a gente observa muito é que cada vez mais a competência do juizado especial da mulher é alargada, sempre pensando na mulher, sempre pensando em como ajudá-la. Agora, se for crime doloso contra a vida, em situação de violência doméstica familiar, a competência do processo de julgamento criminal vai ser tudo do tribunal do júri, tá bom? Então, isso não dá para a Lei Maria da Penha alterar, nem a jurisprudência, porque a competência do tribunal do júri está no artigo 5º, inciso 38 da Constituição. Então, uma lei não pode alterar a competência do tribunal do júri. Então, fiquem atentos, que a gente está vendo que está cada vez mais alargada a competência do juizado da mulher, mas, em relação a crime doloso contra a vida, continua sendo a competência do tribunal do júri, que aqui está no informativo 748 do STF. Pessoal, a Lei Maria da Penha, ela fala também do direito de representação, né? Sobre isso, relembre que se for lesão corporal, qualquer uma, que aplica a Lei Maria da Penha, sempre é de ação penal pública incondicionada. Mas alguns crimes, como, por exemplo, o crime de estelionato após o pacote de crime, como o crime de ameaça, são crimes de ação penal pública condicionada à representação. Se a mulher for ameaçada pelo marido, quando ela for fazer o registro do boletim de ocorrência, o delegado vai perguntar se ela quer que o marido seja punido. Quando o delegado pergunta, você quer que o seu marido seja punido, que o agressor seja punido, agressor no sentido da violência psicológica, né, da ameaça, aí ela fala, sim, quero, aí o delegado ele registra, ele reduz a termo. A ofendida deu a representação. Acontece que não é raro a mulher querer retirar a representação que ela deu. Porque quando o delegado dá a representação, ele faz os procedimentos cabíveis, que a gente já estudou, e aí ele manda os autos para o judiciário para ser encaminhado para o Ministério Público processar, né? E também manda os autos para o judiciário decidir se defere ou não as medidas protetivas pedidas pela essa mulher que foi ameaçada. O fato é que não é raro a mulher querer retirar a representação que ela deu em eventual crime de ameaça, por exemplo, ou eventual crime de estelionato, desde o advento do pacote de crime, que foi a partir do dia 23 de janeiro de 2020. E aí, se a mulher que deu a representação porque foi ameaçada e quer retirar, ela até pode, mas não é como uma representação geral, como se eu tivesse dado a representação porque fui ameaçado, que basta eu chegar lá até o recebimento da denúncia, aliás, minto, até o oferecimento da denúncia, foi eu, né? Se não for a Lei Maria da Penha, quem deu a representação, porque foi ameaçado, por exemplo, tem até o oferecimento da denúncia para retirar essa representação. Essa é a regra do CPP. Então, eu fui ameaçado por você, dei a representação contra você na delegacia, e aí, antes do Ministério Público oferecer a denúncia, eu chego para o MP, eu chego para o delegado, eu chego para o juiz e tiro a representação. É bem simples. Já na Lei da Maria da Penha, é um pouco diferente. É diferente porque ela pode retirar a representação até o recebimento da denúncia, mas para isso tem que ter uma audiência específica, onde vai estar presente a juíza da mulher, a promotora da mulher, para explicar as consequências da retirada da representação. Então isso está no artigo 16 da Lei Maria da Penha, que diz que nas ações penais públicas condicionadas à representação da ofendida, só será admitida a renúncia à representação perante o juiz, em audiência especialmente designada, antes do recebimento da denúncia, e ouvido o MP. O que a jurisprudência tem colocado é que o MP tem que oferecer a denúncia, só que antes do recebimento é que pode haver essa audiência. Você já foi até cobrado na prova da OAB que o momento que a mulher tem para retirar a representação, não é o que a lei diz, mas tem jurisprudência dizendo isso, após o oferecimento da denúncia e antes do recebimento, tá bom? E aí, turma, que eu coloquei aqui, né, exemplos de crimes, o período de contágio genéreo, a ameaça, o estelionato após o pacote de crime. Aí,
não atende ao disposto no artigo 16 a retratação da suposta ofendida ocorrida em cartório de vara, sem a designação da audiência específica. Então não adianta a mulher chegar lá na vara e falar para o servidor, olha, eu quero tirar a representação. Até adianta, mas o que o servidor vai ter que fazer? Vai ter que designar uma audiência, né? Falar com o juiz para designar uma audiência onde esteja presente o juiz, a magistrada, a juíza da mulher, a promotora da mulher, para audiência. Então, se a mulher só falou para o oficial de justiça, que eu já digo, ó, você não pode falar comigo, você tem que falar na vara, para que seja marcada uma audiência específica, eu explico essa parte. Mas não adianta só falar comigo, não quero mais, nem só falar com qualquer servidor da vara. Tem que marcar uma audiência específica para esse fim. Aqui a gente já falou do artigo 17, que não pode aplicar tão somente uma pena pecuniária, uma pena de multa, uma pena isolada de prestação de serviço, de prestação de cestas básicas. Tem que ser cumulado com outras coisas. Então a juíza da mulher, quando for condenar, pode condenar cestas básicas, pode condenar multa? Pode, mas tem que colocar outra prestação, outra imposição, outra pena, como a prestação de serviço à comunidade, por exemplo. E aí os informativos vão dizer, penas restritivas de direito. Não é possível a substituição da pena privativa de liberdade por restritivo de direito em caso de condenação prevista na lesão corporal do artigo 129, parágrafo 9. Esse crime do artigo 129, parágrafo 9, é a lesão corporal leve no ambiente de violência doméstica e familiar contra a mulher. Então, o STJ está dizendo que não é possível trocar a pena privativa de liberdade por uma pena restritiva de direito no caso de condenação por violência doméstica e familiar contra a mulher, no caso da lesão leve, né, que é ali entre o 129, parágrafo 9. E o informativo 804 do STF diz: impossibilidade de penas restritivas de direito. Não é possível a substituição da pena privativa de liberdade por pena restritiva de direito ao condenado pela prática do crime de lesão no âmbito doméstico. Então, vejam que o STJ e o STF têm o mesmo posicionamento. E aí tem a súmula 588 do STJ dizendo: a prática de crime ou contravenção penal contra a mulher com violência ou grave ameaça no ambiente doméstico impossibilita a substituição da pena privativa de liberdade por pena restritiva de direito. Isso, pessoal, porque o artigo 44 do Código Penal, que é o que vai falar dessa substituição da pena privativa de liberdade por pena restritiva de direito, exige que o crime não tenha nem violência nem grave ameaça. Então, como a lesão corporal tem violência ou grave ameaça, não vai ser possível o juiz, quando condenar, ainda que seja a lesão leve do 129, parágrafo 9, que é a lesão corporal leve no âmbito doméstico familiar, ainda que seja lesão leve, não pode o juiz fazer essa conversão. E, finalmente, turma, a gente já conversou sobre isso, mas não é possível aplicar o princípio da insignificância no caso da Maria da Penha, como diz a súmula 589 do STJ. E assim a gente termina a nossa aula, cheia de atualizações, cheia de jurisprudência. Espero que você esteja gostando, turma. Conte sempre comigo, estou disponível lá no WhatsApp ou pessoalmente, tanto faz. Tchau, fiquem com Deus, até já.